A Floresta da Madeira era governada por uma facção chamada Aves de Rapina, com seu sistema aristocrático feudal, espalhando ninhos e reproduzindo novas aves de rapina por todos os cantos, além de outros animais que também coexistiam no mesmo local, porém tudo mudou. Os marqueses, gatos com dominância colonial e com tecnologia, decidiram explorar e destruir tudo o que encontravam pelo caminho quando encontraram a Floresta da Madeira. As aves de rapina nunca tinham visto aquelas tecnologias e, no confronto direto entre as duas facções, os marqueses quase extinguiram as aves. Porém, o maior erro dos marqueses foi menosprezar as poucas aves de rapina que se esconderam pela Floresta da Madeira. E depois de se reestruturar às escuras e estudar seu inimigo, as aves de rapina elegeram um líder que, com seu decreto, faria tudo o que fosse possível utilizando seu povo para combater os gatos e voltar a dominar a Floresta da Madeira. Mas além dessas duas facções, os outros animais, cansados de serem oprimidos, formaram a Aliança, um grupo rebelde de guerrilheiros com o objetivo de recrutar apoiadores simpáticos ao movimento para causar revoltas e destronar as aves e os marqueses. E acha que acabou? Além de tudo isso, há mercenários chamados de malandros que podem fazer negociações com diversas facções e, num piscar de olhos, trair seus aliados e se juntar a outros inimigos com planos visando beneficiar a si próprios. E com isso começamos a história de Root, um jogo de poder e direito na Floresta da Madeira. E começamos aqui então, pessoal, o vídeo sobre um dos meus jogos favoritos, o Root. Meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos aos amantes dos board games, onde estamos começando uma grande playlist. Minha ideia é tornar esse um dos principais canais que falam de Root aqui no Brasil. E a ideia é a gente ter mais de 20 vídeos, então eu estou criando uma playlist nesse exato momento, que vai estar aqui em cima no link, vai estar na descrição também, caso você queira acompanhar, porque a ideia é realmente fazer vários vídeos aqui do Root, que é um jogo que vale muito a pena a gente fazer tanto material assim, porque ele tem muito conteúdo pra gente fazer, galera, muito conteúdo. O fato dele ser um jogo assimétrico, que vocês vão ver durante o vídeo, ajuda muito a gente conseguir produzir muito conteúdo. E esse primeiro vídeo aqui da playlist, pessoal, é o vídeo que a gente está chamando de Decodificando o Jogo, que a ideia é trazer os conceitos do jogo, ou seja, a gente até vai ensinar uma regrinha ou outra geralzona para quem quer conhecer o jogo, mas a ideia é não se aprofundar demais nas regras em si, e sim no conceito. Qual que é um conceito? O que o designer pensou? O que o dono do jogo aqui, que a gente vai comentar sobre ele, pensou na hora de montar o Root? É claro que a gente não tem todas as informações, mas tem muita informação que eu fui atrás de materiais gringos e tudo mais, e vou deixar na descrição do vídeo alguns artigos que eu procurei sobre o autor e sobre o Root para a gente poder embasar esse vídeo. E depois desse vão ter vídeos específicos sobre cada uma das facções, vídeos sobre mapas, vídeos sobre baralhos, ordem de compra das expansões, vai ter muita coisa, galera. Então, bora falar sobre o jogo, mas antes disso, bem rapidamente, vocês estão vendo que tem um troféuzinho aqui, umas medalhinhas. Pessoal, aqui em São Paulo a gente organizou o que se chama Liga Root São Paulo. A ideia é ser uma comunidade onde a gente traz pessoas para jogar Root presencialmente, pessoalmente. Por isso que começou na Grande São Paulo de maneira geral, tá? Eu não vou me aprofundar muito. A primeira temporada que eu participei, me tornei um dos organizadores, eu fiquei em segundo lugar no ranking geral, não é campeonato, chaveado, não. A pessoa vai jogando, manda a partida, vai juntando lá, aí tem uma atenuação logarítmica que é de acordo com a quantidade de partida, então não é só ganhar, e sim jogar bastante e tal, só para vocês terem uma ideia, caso vocês queiram saber mais sobre a Liga Root, jogar bastante como eu joguei, sei lá, umas 20 e poucas vezes durante 3 meses, então eu já joguei mais 10 nesse último mês. Se você quiser participar disso, eu vou deixar o link aqui também da Liga Root São Paulo, do Instagram, para vocês verem que tem vários links lá pro dashboard, tem link do WhatsApp e tudo mais, beleza? Agora vamos parar de enrolação e bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos começar pelas características do jogo e eu trouxe a minha colinha aqui porque é bastante informação. Aqui são as informações mais geraizonas do jogo, que a gente sempre começa quando a gente vai decodificar o jogo. Vamos começar pelo básico. O que é o jogo, o peso dele e tudo mais. Vamos lá, é um jogo que foi lançado em 2018, então assim, é um jogo antigo, mas nem tanto assim, né? Se considerar que tem jogos aí de 20, 30, 40, 50, até 100 anos, dependendo, tá? E ele chegou em 2019 aqui no Brasil, então foi um ano depois, pela Meeple BR, que vem, ainda é dona do lançamento do Root aqui no Brasil, e ela lança todas as expansões, os reprints e tudo mais.
O design, pessoal, que é o autor do jogo de fato, é o Cole Weir, que é o mesmo designer que fez jogos como o Pax Pamir, o Arx e vários outros jogos aí que são bem conhecidos. Mas o principal mesmo é o Root. Na lista dele, assim, com certeza o Root é o principal. O artista que fez de fato as artes do jogo é o Kyle Ferrin, tá? A publicadora original é a Leather Games, e aqui no Brasil é a MeepleBR, tá? E o estilo do jogo, pessoal, é estilo de conflito, com guerras e tal, mas ao mesmo tempo o foco é uma corrida por pontos. E aí vocês vão entender por que esse jogo tem uma corrida por pontos, sendo um jogo de conflito. Depois que vocês entenderem todo o conceito do jogo, vai fazer todo sentido por que ele é assim. O peso dele é 5,83 de 5 no Board Game Geek, que é o maior portal de jogos de tabuleiro do mundo. E aí esse peso é porque é um jogo que, assim, questão de mecânicas, ele não é tão complexo. O jogo base, o tabuleiro principal, não tem tantas regras assim, mas cada facção tem suas próprias regras e jogam de um jeito diferente. Então, primeiro você tem que aprender sobre uma facção que você vai jogar, por exemplo, jogar de Marquês. Tem que dominar muito, jogar várias vezes. E depois você vai ter que jogar várias vezes de cada uma das facções para você entender a lógica de cada uma, como cada uma funciona, para você saber jogar contra também. E por isso ele acaba sendo um jogo pesado. O jogo base, tá? De 2 a 4 jogadores. Tem o modo solo para quem usar autômato e tal. E também com 2 jogadores também tem isso. Mas o jogo brilha mesmo entre 3 a 5 jogadores mais ou menos. Por que 3 a 5? Porque com as expansões é possível jogar até 6. Não é recomendado jogar com 6, mas dá pra jogar, tá? O jogo tem alguns balanceamentos bem legais em relação a isso. Se for jogar de 5, o ideal é isso, isso e isso. Se for jogar de 6, isso, isso e isso. Então o próprio jogo indica, tem uma calculadora que ajuda. Então, assim, é sensacional isso, pessoal. O playing time, ou seja, o tempo mais ou menos de tempo por jogador, varia entre 20 a 40 minutos mais ou menos. Então, uma partida de 3 pessoas, por exemplo, varia 1 hora, 1 hora e meia. De 4 pessoas, entre 1 hora e 20 a 2 horas. Então, depende muito também do conhecimento das pessoas, o que está acontecendo na partida e tudo mais. O preço atual dele, tá, pessoal, quando tem reprint, nesse exato momento, no final de julho de 2025, tá sem reprint, mas tá previsto que chegue agora no final do ano um outro reprint. E aí, nesse caso específico, o jogo custa em torno de 400 e poucos reais o jogo base e as expansões entre 200 e pouco a 300 reais cada expansão, mais ou menos. Cada expansão é uma caixa quase do tamanho da caixa base, vem facções novas, dependendo, vem mapa novo, vem um monte de coisa, dependendo. E tem as expansões mais simplesinhas, que é de baralho, de algumas coisinhas que acrescentam no jogo, mas que são um pouco mais baratinhas, aí vai entre 50, 100 reais, mais ou menos. E o ranqueamento dele, ou seja, baseado em diversas notas e tudo mais, na Ludopedia, que é o portal nacional de jogos de tabuleiro, é o rank 18, ou seja, ele é bem alto. Ele tá em segundo só, atrás do Star Wars Rebellion, desde questão de jogos de conflito e tal, e 30º no BGG, ou seja, ele no mundo inteiro é considerado o 30º melhor jogo do mundo, de maneira geral. Então, ele tá muito bem ranqueado, pessoal. Bom, vamos lá então, pessoal. Antes da gente conhecer o Root, vamos conhecer um pouquinho do autor do Root. Na verdade, isso foi uma indicação de um grupo de WhatsApp que eu faço parte, lá do Vista Nerd. Eu publiquei lá do Vejo da Era da Inovação e o pessoal falou, você podia falar um pouquinho mais do autor e tal. Então eu vou trazer um pouquinho mais do autor, porque isso também vai influenciar para vocês entenderem como é que ele chegou nesse jogo, por que as coisas são de determinada maneira e tudo mais. Então bora falar um pouquinho do Cole Weir aqui, qual que era a base dele, o que ele jogava e tal, para depois criar o Root, né, pessoal? Como eu disse, alguns dos artigos vão estar na descrição do vídeo, tá? E o mais interessante, pessoal, é que o autor jogou vários jogos que nem são tão antigos assim, antes de criar o Root. Então a gente às vezes pensa, nossa, o Root às vezes tem um aspecto de parecer antigo, de que tá há dezenas de anos aí e tal, e não é assim. Por mais que seja um jogo muito bem consolidado, ele é um jogo relativamente recente, considerando que o autor nem pensava em um tal Root quando ele jogava, por exemplo, pessoal, o Game of Thrones 2ª edição, o Twilight Imperium, Warhammer, além de O Grande Catan também. Então vocês vão começar a entender algumas referências aí. É um autor que gostava de jogos de conflito, estratégia e tudo mais, mas também é um autor que gosta também de jogos euros, de pontuação. Vocês vão ver que isso tem um pouquinho de mistura disso aqui, fica bem nítido isso, que não é um jogo só de conflito, tem essa questão da pontuação, vocês vão ver que vai fazer todo sentido. As principais influências do autor, pessoal, são jogos coin. O que é jogos coins, né? É um termo em inglês para Counterinsurgents, que é basicamente, traduzindo, é um jogo assimétrico de facções. Ou seja, tem facções, jogo de conflito,
e cada facção joga de uma maneira diferente. Então o autor já teve essas referências antes de fazer o root, e isso ajudou ele a elaborar depois para o root. Esses jogos normalmente têm bastante controle político, militar, enfim, tem algumas coisas que às vezes vocês nem vão perceber jogando no root no dia a dia, mas quando você começa a analisar, fala, não, tem uma pegada política aqui, tem um negócio aqui, outra ali, agora faz sentido. Porque ele não deixa tão exposto assim, às vezes não faz parte da regra do jogo, alguma coisa que é política, mas tem lá uma referência, tem uma arte, tem uma coisa que ajudou ele a traduzir isso depois para o root. E agora que vocês entenderam um pouquinho sobre o designer, né, sobre algumas referências que ele teve e tudo mais, bora decodificar o jogo de fato. A gente vai colocar ele na mesa também para vocês verem os elementos. Bora lá então. Vamos lá então começar a decodificar o jogo e entender os conceitos básicos. Na própria descrição básica do jogo, pessoal, ele fala basicamente, as rapinas dominavam, os marqueses vieram, conseguiram quase destruir as rapinas, e o jogo começa basicamente quando a gente vê o tabuleiro principal com os marqueses praticamente em todo o território. A gente vê as rapinas num cantinho do jogo, a gente vê a aliança, que é outra facção que ainda não faz parte visual do mapa. É interessante isso, que ele não faz parte visual, mas está lá de alguma maneira, e vocês vão entender depois como. E também tem um malandro, que é como se fosse um mercenário aí, que ele aparece, ele pode entrar entre as florestas e tal, que a gente não costuma ver os outros personagens entrar, eles usam os caminhos, mas o malandro é um pouquinho diferente. Basicamente o jogo começa então na Floresta da Madeira. O que é a Floresta da Madeira, pessoal? Uma representação de uma parte de um local onde esses animais estão presentes, e eles precisam dominar isso para estrategicamente eles conseguirem controlar todo o ambiente, né? Então é como se fosse um campo de batalha. É interessante comentar sobre isso porque o jogo tem vários mapas. Então assim, não é que todo lugar é só aquele lugar, a Floresta da Madeira, aquele mapa de outono que a gente chama, né? No próprio jogo base tem um mapa de inverno também, que é como se fosse outro local ainda. E na expansão Submundo você também tem um lugar que é meio que montanhas, e também tem um que é do lago. Então assim, aquilo é como se fosse na verdade um campo de batalha estratégico e importante. Como eu disse para vocês, pessoal, as rapinas, eles são como se fosse uma facção de aves aristocratas, pessoal. E depois vocês vão entender por que isso. Já os marqueses, quando eles chegaram e conseguiram praticamente dizimar as rapinas, eles chegaram com um conceito muito colonial, que é basicamente um colonialismo moderno e também um imperialismo lá, pessoal. Vocês vão ver que no conceito do jogo eles são muito isso, né? E faz sentido, porque as rapinas, como elas eram aves aristocratas, elas não conheciam esse tipo de tecnologia, de sistema e tal, e faz muito sentido elas tomarem um pau dos marqueses por causa disso. Só que em meio a isso também há insurgentes, que são outros animais que não fazem parte desses animais principais, as rapinas e os marqueses, que eles meio que estão cansados de serem oprimidos, deles estarem sempre apanhando, e aí eles formam uma aliança rebelde. Não é rebelde, é só aliança, mas é como se fosse aliança rebelde, pessoal. Basicamente, eles precisam chamar outros animais para sua causa, para serem simpáticos à sua causa e conseguir causar revoltas a partir disso. E por fim a gente tem os malandros. Os malandros, como eu falei para vocês, é como se fossem mercenários que estão lá por interesse próprio. Eles não querem ajudar necessariamente fulano ou ciclano, desde que esteja dentro do seu interesse. Eles podem ajudar ou podem prejudicar, desde que faça sentido para eles. Até que é uma facção, mas você não joga ele com guerreiros, com várias peças. É uma pecinha só que não é considerado um guerreiro. Então ele joga um completamente diferente. E no momento que ele pode ser aliado de alguém, do final do meio pro jogo, ele pode trair essa pessoa, ele pode roubar essa pessoa. Então é muito interessante nesse sentido. E essas quatro formam as facções base do jogo. É interessante que quando a gente vê esses conceitos, pessoal, e também o jeito que as guerras funcionam e tal, é interessante trazer que o autor também fez algumas referências, quando a gente vai analisar historicamente falando, ele trouxe algumas referências de alguns conflitos militares ao decorrer da história, como, por exemplo, a Revolução Cubana, a Guerra do Vietnã, do Afeganistão. Afinal de contas, ele é americano, né? Então ele vivenciou muito isso de perto. Isso entra um pouquinho para o jogo, mas também outros conflitos históricos mais antigos. Quando a gente vê os marqueses, por exemplo, ou as rapinas, já são coisas mais anteriores a isso, a principal referência dele. Bom, agora que vocês entenderam um pouquinho um conceito geral, a gente vai entrar agora nas facções, pessoal. Aliás, nos três principais elementos do jogo, que é o tabuleiro principal, que é o campo de guerra, as facções, cada um com seu tabuleiro, e as cartas do jogo,
que representam muito alguns elementos entre as facções e também o mapa do jogo. Começando então pelo primeiro elemento, que são das facções do jogo. Então bora lá colocar o tabuleiro e mostrar um pouquinho sobre cada uma das facções. Lembrando que vai sair um vídeo depois mais detalhado ensinando sobre as facções, ensinando sobre estratégias utilizadas para cada uma que vocês podem usar durante o jogo. Então aqui é mais para vocês verem mais de perto como é que elas funcionam e por que elas são dessa maneira. Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos conhecer um pouquinho das facções do jogo base. Não é um vídeo ensinando como jogar sobre elas. É para vocês entenderem como elas foram concebidas de maneira geral. Lembrando que foram referências, quem disse isso não foi exatamente o autor do jogo, né? Então são algumas referências, mas que podem ser usadas. E vou explicar o conceito de como é que funciona para jogar de maneira geral. Vocês vão ver que tem, por mais que os tabuleiros sejam diferentes uns dos outros, tem algumas similaridades e todos seguem algum padrão, elas seguem. Bora lá então. Vamos começar então pela mecânica básica e a história de cada uma das principais facções, tá, pessoal? Como eu disse, a gente tem os marqueses, que são os marqueses, os gatos, né, pessoal? Basicamente, eles são a partir da industrialização territorial. Eles pontuam, eles ganham pontos fazendo construções. E aí a principal construção dos gatos são as serrarias, onde eles coletam os recursos da floresta da madeira, que são as madeiras e tudo mais, e transformam tanto em outras serrarias como outras construções, como, por exemplo, recrutadores para colocar mais gatos, trazer mais população para eles, quanto a oficina que serve para criar as cartas, que depois eu vou explicar um pouquinho sobre as cartas. Mas eles vão desmatando, eles vão destruindo o ambiente para poder criar as estruturas e as construções deles. Então, a inspiração dos marqueses é principalmente na dominância econômica e do colonialismo, pessoal, que acontecia muito na época colonial, né? Principalmente os europeus, quando iam buscar outros lugares e tal, eles usavam muito dos recursos daqueles lugares e mandavam o que valia mais das colônias para o seu local de origem, exploravam os povos lá. Então os marqueses são muito baseados nisso, pessoal. Então o principal deles é expandir, construir de maneira desenfreada. Eles constroem pelo mapa inteiro, eles já começam no mapa inteiro e não se importam o que podem destruir pelo caminho, pessoal. E a maior característica é na exploração de recursos, controle econômico e controle tecnológico. Então, assim, eles têm uma tecnologia um pouco mais avançada do que as outras facções, principalmente do jogo base, justamente porque é como se eles estivessem à frente em questão de estilo e dominância e tudo mais do que as outras facções, como a gente vai ver. A gente tem também, pessoal, a dinastia das rapinas, né? Que são os principais combatentes aqui contra os marqueses, que eles já dominavam a Floresta da Madeira antes dos marqueses chegarem, né? E ela é pensada muito como... ela é uma representação de poderes estabelecidos tentando recuperar território e sua honra. Basicamente é como se fosse um reflexo do sistema aristocrata feudal. Então, quando a gente vê, é basicamente como se fosse uma inspiração da tensão entre governantes e insurgentes, pessoal. Basicamente, as rapinas elegem líderes, então a gente tem os líderes, que é eleito um líder principal quando a gente vai jogar, né? A partir disso, ele tem uma função de nobreza e tem seus vizires, que são as cartas que vão ditar para a população o que deve ser feito. Basicamente, é como se eles fossem os cavaleiros, né? E aí, os líderes acionam um decreto, e a partir desse decreto, eles fazem as ações e caso não consiga fazer alguma coisa do decreto, é como se o líder tivesse entrado em fracasso, né? Como se tivesse fracassado. E aí no momento que esse líder fracassa, ele é deposto. Ele é retirado daqui, os vizires saem daqui, é escolhido um novo líder e esse novo líder começa um novo decreto. E ele tem uma habilidade diferente e tudo mais. E as rapinas, como eles são estilo feudal e tudo mais, eles têm os ninhos. E os ninhos, você vai colocando os ninhos no mapa e nos ninhos você faz surgir novas rapinas, novas aves. Então ela é um pouco mais simples nesse sentido, né? Em questão de... é uma coisa mais estilo feudal mesmo, né? Ela quer expandir também, quer dominar territórios, mas ela não tem vários tipos de construção diferentes. É basicamente o ninho, que é basicamente para reproduzir, fazer uma população maior, ter mais guerreiros e tendo mais guerreiros você consegue poder ter mais chance de dominar, né? Apesar da dominância militar precisar de estratégia e tal, se você não tiver também os seus combatentes, seus guerreiros, a população, você não consegue dominar e conseguir expandir, né? Além disso, a gente tem também a Aliança da Floresta, pessoal, que ela é pensada principalmente como uma insurgência de guerrilha, basicamente isso. Ela reflete movimentos revolucionários.
Então, eles são surgentes que não apoiam nenhuma grande dominância, não apoiam a dominância grande dos marqueses, das rapinas, enfim, e se juntam para buscar simpáticos ao movimento e fazer revoltas. Então, basicamente, assim, são um grupo de animais, como eu já tinha dito anteriormente, e esse grupo de animais quer, basicamente, destronar dominar grandes dominâncias. Então, eles se juntam, colocam as simpatias deles. As grandes dominâncias podem tirar essa simpatia, mas caso não tirem no momento certo, significa que você conseguiu juntar uma quantidade suficiente de simpáticos ao movimento e você causa revoltas. E causando revoltas, você coloca as bases. E aí você começa a ter seus primeiros guerreirinhos no mapa, porque aí você tem uma base militar constituída que pode começar a fazer frente para as grandes dominâncias. Então é uma facção muito mais defensiva, né? Ela está às espreitas e quando você menos percebe, ela começa a expandir e trazer muitos animais para o seu movimento e chega uma hora que não tem como parar mais. Então ela ganha pontuação principalmente colocando as simpatias, tá, pessoal? Conseguindo, quanto mais simpatias você coloca no mapa, mais você ganha ponto. E você ganha ponto assim que você coloca. Só voltando rapidamente, as rapinas você ganha no final do turno. Enquanto os marqueses você ganha colocando a construção e a aliança assim que coloca a simpatia, as rapinas é quantos ninhos você colocou, para mostrar justamente quanto você está conseguindo dominar, né? É como se você estivesse fazendo um movimento de dominância de território, e aí quanto mais territórios dominados, ou seja, mais você tem o seu ninho, mais você pontua no final da rodada. Então você tem que manter o ninho, que seriam as casas feudais e tal, e proteger elas também, né? E por fim, no jogo base a gente tem também o malandro. O malandro é um agente solitário, pessoal, enquanto todo mundo tem seus guerreirinhos, né? O malandro é uma pecinha só, ele é um agente solitário, ele funciona como se fosse um mercenário, tá? Existem alguns malandros diferentes, a gente escolhe qual malandro que a gente vai utilizar no começo da partida, cada um tem uma habilidade especial e começa com alguns itens. O malandro utiliza itens, é diferente das outras facções, então você vê que eles usam um pouco os itens. Lembra também um pouco de personagem de RPG, né? De você faz missões, você consegue itens diferentes, vai aumentando o seu poder a partir disso. Mas ele tem objetivos próprios, pessoal, é como se fosse um mercenário, literalmente. E é um conceito alinhado com design de jogos de guerra política, pessoal. Toda a concepção do malandro de maneira geral, né? Ele pode fazer alianças com outras facções, toda essa parte aqui do tabuleiro dele é para fazer alianças, então quanto mais você ajuda outras facções, mais você sobe aqui e ganha pontos por isso, tá? E aí você consegue ajudar e ganhar itens para você, então você tem seu próprio objetivo aqui, né? Uma coisa interessante, quando você ajuda muito uma outra facção, você consegue usar os guerreiros dessa facção em batalhas contra outras facções. Mas mesmo você chegando como aliado, você pode, ao momento que você guerreia contra algum guerreiro, mesmo esse aliado, ele vira hostil a você depois. E aí você não pode mais usar, porque é como se tivesse traído aquela facção que você era aliada. Então ele pode dar recursos, ele pode tirar recursos, ele pode se beneficiar de várias maneiras diferentes. Então ele, das 4 facções aqui, provavelmente é a mais complexa de se jogar do jogo base, porque você tem muitas maneiras de se jogar, ainda mais considerando que você não é um guerreiro. Os outros, por mais que sejam diferentes, eles são parecidos entre si. Aqui não, você não tem construção, você não tem guerreiro, então você é um mercenário, literalmente. E para finalizar a explicação aqui, então, pessoal, vocês tiveram um conceito geral, depois vai ter um vídeo específico para cada uma das facções do jogo e das outras de expansões também, tá? Mas o que é parecido entre elas, só para vocês entenderem a ler o tabuleiro de facções, tá? Todas elas têm uma habilidade própria, então aqui da aliança, aqui das rapinas, aqui dos marqueses e aqui dos malandros. E aí você tem uma sequência de amanhecer, dia e noite, amanhecer, dia e noite, todas elas têm. O jogo funciona como? Quando você vai jogar com a sua facção e é a sua vez, você sempre começa de cima para baixo e você tem que fazer todas as ações que diz aqui, tudo do amanhecer, do dia e da noite. Tem algumas facções que diz que você pode fazer tais movimentos caso você possa, que você tenha ou tenha um número limitado. Os marqueses, por exemplo, no dia, ele pode realizar até 3 ações daqui de baixo e gastar uma carta de pássaro para fazer mais uma ou outras, caso queira. Nas rapinas, você tem que resolver o decreto. Aqui na aliança, você pode fazer algumas ações específicas de acordo com as cartas que você tem na mão, tá? E o malandro, no dia, ele usa os itens para fazer ações. Então, cada item pode fazer um tipo de ação diferente. Movimentar, batalhar, explorar,
realizar ataques, reparar ou criar cartas, reparar itens ou criar cartas, enfim. Então, sempre é assim, tá, pessoal? Você vai jogar, primeiro você vê qual que é a habilidade especial da sua facção. No caso das rapinas, por exemplo, ela sempre, quando ela for dominar um território, ela tem a preferência da dominância. O que isso significa? Se ela está empatando com outra facção, ela vai estar dominando, enquanto as outras não. A Aliança da Floresta, quando entra em batalha com alguém, sempre o maior dado é dela, mesmo ela sendo defensor. Depois a gente vai entrar nas regras específicas, vocês vão entender. Os Marqueses têm um Hospital de Batalha, que é uma construção especial, onde sempre que ele perde guerreiros em batalha, ele pode descartar uma carta do naipe, da onde ele perdeu, e eles voltam para o mapa em vez de voltar para a reserva. E o Malandro, ele tem essa questão de poder negociar, ele é um agente solitário, ele pode andar pela floresta, então ele tem algumas habilidades especiais também, pessoal. Mas sempre importante isso, você faz tudo aqui, e muitas vezes o iniciante pergunta, todo mundo faz tudo do amanhecer, depois... Não, você faz tudo que está aqui, do amanhecer, do dia e da noite, na sua própria rodada. Acabou no anoitecer, você passa a vez e passa para a próxima pessoa que também vai ter que resolver todo amanhecer, dia, noite e assim por diante, tá, pessoal? Então, esse é o resumo dos tabuleiros de facção. Bora para o próximo tópico. Agora, bora para o campo de guerra, né? O mapa principal do jogo, a Floresta da Madeira, e a gente vai analisar principalmente o de outono, que é o mais utilizado. Mas esse conceito vale também para os outros mapas, pessoal, do inverno, das montanhas, que tem um detalhezinho a mais, do lago, que também tem outro detalhezinho a mais. E agora vamos conhecer o mapa principal, que é a Floresta da Madeira. No jogo base a gente tem a versão de outono e a versão de inverno, fica atrás. Não vou mostrar para vocês porque já está cheio o mapa, né? Muda algumas coisinhas, mas a ideia aqui é entender o básico geral. Por que o básico geral? Porque existem as leis do Root, pessoal, basicamente, literalmente as leis do Root. Só que essas leis podem ser alteradas de acordo com cada facção. Então eu vou passar o geralzão e depois nos vídeos de facção, como eu disse para vocês, vocês vão entender melhor como jogar com cada uma delas, tá? Começando por baixo, pessoal, aqui é a trilha de pontuação. É um jogo que a gente ganha pontos, a gente não tem objetivos específicos, com exceção se você usar uma carta, que depois eu falo das cartas. Mas aqui a gente tem a trilha de pontuação, que, como eu disse, o jogo é como se fosse uma corrida. Então as ações da sua própria facção vão dar pontos. E quem chegar primeiro em 30 pontos ganha o jogo. Como eu disse para vocês, quem fizer melhor as suas funções da sua própria facção. Então esse é o primeiro ponto aqui, que todos os mapas de Root têm de 0 a 30 pontos, tá? Começa por aí. Agora a gente vai falar de alguns conceitos básicos. A Floresta da Madeira tem alguns elementos aqui, e eu vou explicar os elementos e vou explicar o básico das regras aqui, tá, pessoal? A gente tem as trilhas, que são sempre esses cercadinhos, essas estrelinhas aqui, né, de pedrinhas. A gente tem as florestas em si, que é o espaço entre as trilhas. As clareiras, que é onde tem o espaço onde a gente aloca as nossas peças. Guerreiros, construções, marcadores, o malandro, que é um malandro. Basicamente isso, tá? A gente tem também, além disso, os itens aqui, que eu já vou explicar sobre isso também. E tem as ruínas. Todo mapa de Root contém 4 ruínas. Eu simulei aqui que 2 não foram exploradas ainda, 2 foram. Porque o malandro pode ir explorando e, consequentemente, vai abrindo espaço nesses locais para as facções poderem construir. Resumidamente, esse é os elementos do mapa, tá? Agora vamos entender, pessoal, como é que funcionam as movimentações, ataque e tudo mais, tá? Primeira coisa, governança. O que é governança? É quem governa, quem lidera aquela clareira. Regra básica é a pessoa que tem o maior número de peças, guerreiros e construções. Esse é o básico. Construção são sempre esses marcadores quadradinhos que coloca nesses espaços aqui que são vazios. A gente constrói de acordo com os requisitos da facção. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho 2 pontos de governança. Aqui, por exemplo, as rapinas têm 2. O Marquês tem 1. E o malandro não tem regra de dominância, porque ele é malandro. Aqui também, ó, as rapinas têm 2 e os marqueses têm 2. Quem governa aqui, em teoria, ninguém. Estaria empatado. Mas as rapinas têm uma regra para elas, que quando elas estão empatando, elas governam a clareira. Então aqui, nesse caso específico,
as rapinas estão governando, tá? Se fosse aqui, por exemplo, ó, deixa eu pegar este caso aqui. Você tem 3 gatinhos, 3 marqueses, e você tem 2 guerreiros da aliança e uma construção. Lembrando que o marcador não conta para dominância. Então está empatado. 3 peças contra 3, ninguém está dominando. Esse é um ponto importante, tá? Porque vocês vão entender porque isso é importante para fazer as construções normalmente, principalmente para os marqueses no caso, e para fazer a movimentação do mapa. Então vocês entenderam como é que faz a dominância, beleza? Outra coisa, as clareiras têm os naipes. Os naipes, por enquanto, não vai ser importante, mas para o uso das cartas, que eu vou explicar na sequência, aí sim vai ser importante vocês saberem. Mas a gente tem basicamente 3 naipes, então tem coelho, rato e raposa, e 4 de cada, tá? Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 clareiras ao todo, tá, pessoal? Bom, agora que vocês entenderam os elementos, entenderam a questão de dominância de clareira, vamos entender as movimentações, como é que eu me movo de um lugar para o outro, né, pessoal? Como eu disse para vocês, a gente tem que usar as trilhas. A gente não pode usar a floresta, com exceção do malandro, que tem algumas funções específicas. E a gente não pode usar os rios, a não ser que a gente use uma facção que se chama Ribeirinhos, que é da expansão Ribeirinhos, que não entra aqui no jogo base. Então, no jogo base, aqui a gente não consegue se mover pela floresta, é só entre as clareiras. Então, tipo, daqui pra cá, daqui ou pra cá, ou pra cá, ou pra cá, daqui ou pra cá, ou pra cá, ou pra cá, e assim por diante, tá? Aqui não é um caminho, tá? O pessoal iniciante bate o olho e acha que isso daqui é um caminho, é o lago. Então, quem tá nessa clareira tem que vir ou pra cá, por exemplo, tá? Mas beleza. Mas a movimentação, como é que a gente faz isso? Com governança. Então você tem que governar para onde você vai ou de onde você está. Então os marqueses dominam no começo do jogo normalmente quase tudo. Eles podem se mover mais facilmente. Aqui, por exemplo, como eu disse para vocês, as rapinas, elas podem se movimentar, apesar de estarem empatados, para qualquer lugar daqui, porque elas ganham no empate. Agora, por exemplo, os marqueses, eles dominam aqui, então eles poderiam sair daqui e vir para cá, por exemplo. Eles também dominam aqui, ele pode sair daqui e vir para cá. Mas em uma situação, por exemplo, ó, aqui os marqueses não dominam porque tem empatado, então as rapinas dominam. Aqui as rapinas também dominam. Então o marquês não vai poder sair daqui e vir para cá, por exemplo, porque ele não está dominando nem aqui e nem aqui. Teria que estar dominando ou aqui, para ele conseguir sair daqui. Então aqui ele teria que colocar, por exemplo, mais um gatinho. E aí, com 3 gatinhos, ele vai estar dominando porque tem mais peças, aí sim ele vai poder se movimentar. A movimentação de uma clareira para outra pode ser com quantos guerreiros você quiser, tá? Então, nesse caso, os marqueses normalmente eles têm 2 movimentações numa ação. Então, vamos supor, marquês veio para cá, a partir de agora ele está dominando, ele pode daqui mover 2 se ele quiser, de uma vez só. Então, eles andaram para cá, tique, 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 e vieram para cá. Tem 3 agora, eles inclusive estão dominando aqui também, tá? Ou poderia vir com tudo, inclusive. Ou poderia vir só com 1. Eles escolhem a quantidade de guerreiros que eles vão querer fazer movimentação. Isso é uma regra geral para qualquer facção, tá? Lembrando que tem que respeitar essa questão do domínio, tá? Então, você tem que estar dominando onde você está ou para onde você vai. Então, beleza. Regra de movimentação, basicamente isso. Como eu disse, algumas facções burlam algumas coisas, mas no geral é isso, tá, pessoal? E por fim, vamos entender a mecânica de batalha, tá? Você pode batalhar em qualquer lugar que você queira, desde que você tenha um guerreiro lá. Então, por exemplo, aqui o marquês, vamos supor que ele queira batalhar com a rapina. Ele consegue porque tem 2 guerreiros. Se ele não estiver aqui, mesmo que ele tivesse uma construção aqui, ele não poderia batalhar. Ele tem que ter um guerreiro, tá? Então, a primeira regra é, na hora da batalha, ter pelo menos um guerreiro. Segunda regra, tá? Quando você anuncia a batalha, o outro ele pode usar uma carta ou não de emboscada, que depois eu vou explicar, tá? E depois disso a gente vai rolar sempre 2 dados que vão de 0 a 3, tá? E aí agora eu vou girar esses dados e vou explicar rapidamente como é que funciona. Deixa eu girar de novo, que não foi muito bom. 0 a 0, pera aí de novo. Vamos pegar esse caso, 3 a 0. Vamos supor que os marqueses atacaram as rapinas, tá? Ou deixa eu só mudar uma coisa aqui, ó. Vou colocar 2 a 1. 2 a 1. Sempre o maior dado é para quem está atacando
Então, nesse caso, seria para os marqueses, e o menor dado é para quem está defendendo. Então, nesse caso, seria para as rapinas, tá? Com exceção da aliança. A aliança, sempre o maior dado, seja atacando ou defendendo, é dela, tá? Mas, no geral, normalmente, o maior dado é quem está atacando. Então, o jogo te bonifica um pouco mais nessa questão de combate, tá? O dano é sempre colocado, pessoal, de acordo com os dados, então, em quantidade de guerreiros que você tem. Nesse caso, os marqueses vão dar, e cada um de dano, você dá um de dano, você tira um guerreiro ou uma construção. Então, no caso aqui, por exemplo, pessoal, 2 de dano, cada um de dano vai tirar um guerreiro. Então, 2 tira 2 guerreiros, certo? Tiraria 2. Mas os marqueses tomaram 1 de dano, então eles perderiam um gatinho aqui, nesse caso também, tá? Agora vamos fazer uma outra simulação. Vamos supor que tivesse, por exemplo, eu não coloquei aqui os ninhos, importante, né? Deixa eu colocar um aqui e um aqui. Tá. Vamos supor que os marqueses atacaram as rapinas e em vez de dar 2, deu 3. Nesse caso você tem 2 guerreiros das rapinas e um ninho, uma construção. Ah, Thiago, vai tirar os 3 então, já que deu 3? Não. Por que não vai tirar os 3? Porque só tem 2 guerreiros. Por mais que você tenha dado 3 no dado, o máximo de dano que você pode dar é de acordo com a quantidade de guerreiros que você tem. Então, só tiraria 2 guerreiros aqui também, mesmo dando 3 no dado. Agora, se ele tivesse 3 guerreiros, aí sim, ele tiraria os 2 guerreiros das rapinas e também a construção delas, porque daria dano nos 3 de uma vez só, tá? Então, nesse caso específico. Agora, olha que interessante. Vamos supor que a gente tem esta configuração aqui, tá? A gente tem 3 rapininhas e tem 2 marqueses. Vamos supor que o marquês atacou as rapinas e deu, sei lá, 3 e 3, por exemplo. Como deu a mesma quantidade de dados, os dois vão dar 3 e 3 para cada um. Nesse caso, pessoal, o que vai acontecer? Vai tirar tudo daqui, inclusive a construção dos marqueses. Tudo não, na verdade vai tirar 2 rapinas, porque os marqueses só tem 2 guerreiros. Então tiraria 2 rapinas. Mas no caso dos marqueses, como tomou 3 de dano de 3 guerreiros que estavam aqui, vai tirar tudo, inclusive a construção dos marqueses. Então tem que tomar muito cuidado na hora de você atacar também, porque mesmo que você seja atacante, numa situação dessa você poderia perder sua construção também, por ter tomado 3 de dano nesse caso específico e tinha 3 guerreiros e você só tinha 2 para defender. Se você tivesse nessa configuração aqui e 3 guerreiros, 3 a 3, cada um perderia os 3 guerreiros, beleza. Mas a construção permaneceria, porque não dá para tirar mais do que 3. A não ser que você use alguma carta específica, alguma coisa que vai te dar um dano extra, tá? Então, nesse caso específico, a gente teria esse resultado, tá? Relativamente simples, não tem muita questão aqui em relação à batalha. E para finalizar as regras básicas do jogo, pessoal, na hora de construir, cada facção constrói de uma maneira diferente, como eu falei para vocês, tá? Mas quando tem as ruínas, que é essa pecinha aqui, tá? Tem a pecinha e tem um item embaixo. A gente só consegue construir nesse espaço da ruína quando o malandro tirar a ruína. Ele usa uma ação chamada explorar, que ele usa com a tochinha dele, ele exaure a tocha dele, e aí ele explora. Ele ganha um ponto e ganha um item que está aqui. Vamos supor que ele estivesse aqui. Ele usaria a tocha dele, ele tiraria, ganharia um ponto e ganharia essa bolsinha para ele. Essa bolsinha iria para ele. Aí sim qualquer outra facção poderia construir aqui, seguindo as regras de dominância, tá? Então só para vocês saberem que sempre começa com 4 ruínas no mapa. Quando não tem o malandro, essas ruínas ficam o jogo inteiro. Quando não tem o malandro, ou não tem também as centenas, que é da última expansão lançada até o momento, qualquer um deles pode tirar. Se não tiver nenhuma das duas, sempre vai ficar até o final da partida essas pecinhas. E agora vamos falar sobre o último elemento, que são as cartas do jogo. É um jogo que depende um pouco de sorte, principalmente nas cartas. O tabuleiro em si quase não tem sorte, a não ser que seja um malandro e você depende dos itens que você vai pegar. As facções é aquilo que tá lá, então você vai usando, tá tudo à mostra para você fazer. O começo do jogo é igual para todo mundo. Mas também tem essa... E ainda tem uns dados, né? Mas dá para mitigar muito isso. Mas as cartas têm um pouquinho de elemento de sorte.
mas você pode usar isso a seu favor ou para prejudicar outras pessoas. E depois nos vídeos de estratégias a gente vai falar bastante sobre isso. Bora entender um pouquinho. E pessoal, antes de eu explicar como é que funcionam as cartas do jogo, a carta é um elemento muito importante. Todo mundo compra cartas, usa as cartas, e a partir disso o jogo vai rodando, porque as cartas vão dar benefícios pra gente durante o jogo, tá? Não dá pra ganhar, é muito difícil você ganhar sem utilizar as cartas, porque o outro vai ter muito benefício. Tem vários tipos de cartas, eu já vou explicar como é que elas funcionam, como é que a gente compra a carta, como é que usa e tudo mais. Mas falando conceitualmente, todas as cartas têm artes e alguns benefícios que representam alguma coisa do jogo. É legal mostrar aqui, por exemplo, essa carta que chama Rato no Saco. Basicamente está pegando um rato, tá meio que roubando um rato praticamente, roubando no saco. Se a gente vê aqui, o banco bombocado é como se fosse pagamento utilizando um banco. Então tem alguns conceitos aqui que se alinham em relação até à guerra, na verdade. Se a gente vê aqui, por exemplo, coletor de taxa, então a gente vê que tem como se fosse um guerreiro aqui indo coletar taxas de, enfim, qualquer coisa que seja. Com certeza o autor pensou em diversas referências para montar isso, e tem a ver com a questão das guerras que a gente falou, das facções, enfim, aqui é muito legal. Reivindicação real, por exemplo, no amanhecer, pode ser descartada, então quando você fizer essa carta, ter ela, você pode no seu amanhecer, qualquer amanhecer, descartar ela e ganhar um ponto de vitória para cada clareira que você governe. E aqui é basicamente uma rapina, que seria como se fosse um dos líderes das rapinas, né? Que basicamente o que eles fazem aqui, as rapinas têm que governar, têm que expandir, como eu disse para vocês, né? E aqui é representando como se fosse realmente um desses líderes aí que está querendo governar tudo, pegar todos os ouros e as riquezas para ele. Então, as cartas e os efeitos têm relação com o que tem de conceito na própria carta, o que é bem interessante, né? A emboscada, por exemplo, que é utilizada em batalha. Então aqui a gente está vendo como se estivesse para começar uma batalha em algum lugar aqui, mas você preparou algum tipo de soldado especial para conseguir fazer uma emboscada durante a batalha. Aqui também, essa aqui também é de emboscada, esse daqui é de raposa, esse daqui é de pássaro. Então aqui a gente tem uma raposinha fazendo a emboscada, aqui a gente tem um pássaro fazendo a emboscada, pegando os desprevenido. Então é legal que as artes das cartas representam, e os efeitos elas também representam alguma coisa relacionada a algum tipo de conceito, não é totalmente aleatório, né, pessoal? Decodificadores, uma vez por dia você pode jogar a mão de outro jogador. Então você está vendo aqui que tem dois ratos aqui, um olhando o documento, outro escrevendo esse documento. O batedores também, né? Como atacante de batalha, você não é afetado por cartas de emboscada, se você criar essa carta e ficar com ela. Então você vê aqui é como se tivesse três ratos aqui espiando o que poderia ser o outro da emboscada. Então não vai acontecer emboscada porque você tem outros espiando quem está espiando. É bem interessante, chá de raiz, então você tem dois ratinhos aí fazendo amizade, os dois tomando chá no meio da guerra, enfim. Aqui também mostra um pouquinho disso, né? Nesse dia você pode iniciar uma batalha, então tem uma mesa de guerra aqui praticamente, então você está provavelmente prevendo movimentos e se planejando para fazer um ataque, alguma coisa assim. Então é legal que conceitualmente as cartas são muito importantes para o próprio conceito do que significa o jogo também. E por fim, pessoal, vamos falar do baralho do Root. A gente tem aqui o baralho do Root. Todo mundo começa com 3 cartas na mão. Na configuração avançada, cada um começa com 5 e escolhe 2 para descartar. E continua começando com 3, tá? Todo fim de rodada, as facções normalmente compram cartas e podem comprar mais cartas de acordo com ações que vão fazendo durante o jogo. Cada uma tem uma maneira de comprar mais cartas ou menos. E você pode ter até 5 cartas na mão. Se acabou a sua rodada, você tem uma configuração como esta aqui, por exemplo. Eu tenho 5, beleza. Agora, se eu acabar minha rodada e eu tenho 6, você é obrigado a descartar uma das cartas da sua mão à sua escolha, tá? Sempre ficando com 5 no final do seu anoitecer, que é no final da sua rodada, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Ou seja, todo mundo começa com 3, vai comprando, só pode até ter 5 na mão acumuladas, tá? As cartas, pessoal, eu vou agora fazer uma configuração aqui. Deixa eu tirar isso daqui só pra gente poder brincar um pouquinho aqui. Nós temos as cartas de naipes igual às clareiras. Então a gente tem as cartas de 3 naipes, rato, coelho e raposa. E a gente tem também cartas de pássaro, que são essas cartas azuis. Elas são cartas coringas, tá? Elas servem como qualquer naipe. Então,
Para a gente normalmente fazer as cartas, normalmente a gente tem que estar, depende da facção, mas normalmente temos que estar dominando aquela clareira. E tendo aqueles elementos daquela clareira, no caso dos marqueses, tendo essa pecinha aqui, essa construção específica que é a oficina. No caso das rapinas, a gente precisa ter ninhos. No caso da aliança, a gente precisa ter as simpatias. E no caso do malandro, a gente precisa ter martelos. E ir naquela clareira específica, exaurir o martelo, e aí a gente faz aquela carta, tá? Então, cada um tem o seu respectivo naipe, tá? Para construir as cartas, pessoal, vocês vão ver que tem tipos de cartas diferentes. E eu vou separar agora para vocês verem alguns dos principais tipos de cartas que a gente tem, tá? Bom, eu peguei 4 tipos de cartas aqui e várias cartas são parecidas com essas no baralho, tá, pessoal? O primeiro tipo de carta é a carta de construção, que é uma carta, aliás, é uma carta que a gente constrói um item. Como é que ela funciona? A gente vê se tem disponível o item aqui em cima. Nesse caso, uma bolsinha, tem 2 bolsinhas, tem. Eu tenho que seguir as regras da minha facção e naquela clareira, no caso é uma clareira de rato, e sempre é o naipe que está aqui embaixo, porque tem algumas cartas, por exemplo, deixa eu pegar algum caso aqui. Ó, este caso aqui, apesar da carta em cima ser de coelho, você tem que estar dominando o naipe que está aqui embaixo, no caso, uma de rato, para poder fazer essa carta. Tirando isso, nesse caso aqui, rato, rato, beleza. No caso dos marqueses, eu precisaria ter uma oficina em rato, tá? No caso da rapina, uma ninho em rato. No caso da aliança, uma simpatia em rato. E no caso do malandro, estar em rato e ter pelo menos um martelo. No momento que a gente faz a carta, essa carta, vamos supor que os marqueses fizeram. Eu ganho o ponto que está nessa carta, no caso seria um pontinho, e eu ganho o item para mim. Ele vai para minha reserva aqui, tá? E aí eu descarto aquela carta. Esse item só serve para o malandro. Ela fica aqui acumulada, as facções não podem usar, mas o malandro pode vir numa clareira onde você está, te dar uma carta, te dar uma ajuda, ele pega o item e você ganha a carta. Eu não vou me aprofundar aqui nisso, mas é só para vocês entenderem como é que funciona as cartas de item. Carta de item então serve para você armazenar e fazer trocas com o malandro, e você é obrigado a fazer isso, tá? Que se o malandro quiser, você não consegue negociar diretamente de fato. E para ganhar pontuação, e é muito importante essa pontuação, tá, pessoal? Essa pontuação que as cartas dão são muito importantes. Tem facções que fazem mais fácil, tem facções que fazem mais difícil. O segundo tipo de carta é aquele carta que a gente faz, ela fica do lado do nosso tabuleiro e ela tem algum efeito especial que pode ser feito agora ou pode ser feito durante o jogo em algum momento. Nesse caso aqui, por exemplo, se eu fizer o sapateiro, no início do anoitecer eu posso realizar um movimento. Então, sempre que entra no meu anoitecer, com uma ação extra que eu não teria, eu posso realizar um movimento. Nesse caso dessa carta, eu tenho que ter esse requisito de 2 coelhos. Então, depende de cada facção. Eu vou resumir de novo. No caso aqui, são 2 coelhos. Lembrando que, por exemplo, os marqueses só fazem com oficina. Então, no caso dos marqueses, eu teria que ter 2 oficinas em coelho. Então, eu teria que fazer uma configuração como esta aqui, ó. Que é essa construção, teria que ter 2 em coelho. Pode ser 2 na mesma clareira de coelho, ou poderia ser uma outra em outra clareira de coelho. Uma aqui e uma aqui, poderia. Tendo 2, beleza. Eu perco depois a oficina na hora de fazer a carta? Não, eu não perco. Você só usa ela para fazer o item, você faz o item e fica para você, beleza. Como você já usou, você não pode mais usar essas oficinas para fazer cartas de coelho de novo. Você vai ter que esperar a próxima rodada, tá? No caso de rapina, eu tenho que ter 2 em coelho. Eu tenho um coelho aqui e tenho um em coelho. Vamos supor que eu tivesse um em coelho aqui. Aí beleza, eu tenho 2 ninhos em coelho, eu poderia fazer essa carta como rapina. Lembrando também que as rapinas, depois eu vou explicar, não pode ter mais de um ninho numa mesma clareira, tá? Então não poderia ter isso, por exemplo, aqui. Sempre é um ninho por clareira, tá? No caso da aliança, eu teria que ter 2 simpatias. Também eu só posso ter uma em cada clareira, tá? Então eu teria que ter uma configuração como essa aqui, sei lá, por exemplo, aqui e aqui, por exemplo. Aí eu poderia também fazer essa carta como aliança, que teria uma simpatia, 2 simpatias em coelho, tá? E no caso do malandro, seriam ter 2 martelos. Então eu precisaria ter, como são 2, é 1 para cada martelo. Então eu precisaria ter 2 martelos e numa clareira de coelho, por exemplo, aqui. E aí eu exauriria 2 martelinhos e poderia fazer essa carta. Basicamente é isso. E tem várias cartas com efeitos diferentes.
O terceiro tipo de carta que eu vou explicar é a de emboscada. Sempre que alguém realiza um ataque, então vamos supor, os marqueses estão fazendo um ataque aqui para as rapinas. Quando o marquês anuncia o ataque, a rapina, caso tenha uma carta de emboscada na mão daquele naipe, ou um naipe coringa, que no caso é de pássaro, ele fala assim, eu vou usar emboscada. Ele usa emboscada, ele dá 2 de dano antes do rolar dos dados. Então nesse caso, ele já perderia o marquês aqui, logo de cara. Porém, se o marquês também tiver uma emboscada de pássaro ou daquele naipe, que seria de rato, ele também poderia usar e uma anularia a outra e vocês descartariam. Mas só o defensor pode usar, tá? O atacante só pode usar a emboscada também, caso o defensor tenha usado primeiro, tá? E por fim temos as cartas de domínio. A carta de domínio, como é que funciona, pessoal? No caso, a gente tem que ter 10 ou mais pontos. Então vamos supor que os marqueses queiram fazer. Então teria que ter pelo menos 10 aqui ou mais, tá? A partir do momento que eu aciono o domínio, tá? Eu deixo de poder ganhar com pontos. Eu tiro a minha pecinha daqui, coloco aqui em cima, por exemplo, da carta de domínio, que ficaria fora do tabuleiro, tá? Eu só posso ativar o domínio durante meu dia. Então, no caso de marquês ou qualquer outra, eu teria que acionar durante o dia, tá? E se no meu amanhecer eu cumprir o requisito daquele domínio, eu ganho o jogo automaticamente, independente de qualquer outra coisa. Qual que é a questão? Como eu só posso acionar no dia e só vai valer para o meu amanhecer, e o amanhecer, obviamente, eu tenho que passar minha vez, ir para o meu anoitecer, todo mundo jogar e depois voltar para o amanhecer, o que vai acontecer é que normalmente o pessoal vai saber, como os marqueses estão tentando ganhar por domínio, a gente vai abafar para ele no amanhecer ele não estar ganhando, não estar dominando. Então, nesse caso, vamos fazer uma simulação aqui, pessoal. Ó, eu tenho 2 marqueses aqui e 2 construções, tá? Eu tenho, por exemplo, um marquês aqui. Vamos supor 2 marqueses aqui. E vou pegar outra de aqui, coelho. Vamos supor que tenha aqui mais 2 marqueses e uma construção aqui, tá? O marquês ativou essa carta, por exemplo, no dia dele. Ele tem peça. Por enquanto ele está dominando 3 clareiras. No caso aqui são 3 clareiras de coelho, tá? Quando passar para as rapinas vão falar, opa, eu não vou deixar isso acontecer. A rapina pode fazer simplesmente isso aqui, ó. Por exemplo, ela está dominando aqui. Ela pode fazer isso aqui. Ela vem com 4 guerreiros. Ela não precisaria nem batalhar, porque a rapina já está dominando essa clareira. Porque está empatado 1, 2, 3, 4 contra 4. Ponto. Com uma ação tão simples assim, quando chegar o amanhecer dos marqueses, o marquês já não vai estar dominando. Então já não vai cumprir esse requisito, porque ele vai estar dominando só aqui e aqui, só 2 clareiras de coelho, pessoal. Por isso que assim, o domínio é possível ganhar por domínio, mas é muito difícil. Nunca é recomendado o iniciante tentar ganhar por domínio, tá? Dá pra usar, dá, como eu disse, mas é muito difícil. E no caso do malandro, só dá pro malandro usar numa partida de 4 ou mais jogadores. E no caso do malandro, o que ele faz? Ele vai fazer uma coalizão. Ele vai se juntar ao jogador com menos pontos. Então, aqui, por exemplo, vamos supor, está uma configuração aqui, ó, assim. Ele iria se juntar com as rapinas, por exemplo, ele deixa de ganhar sozinho. Então, se a rapina ganhar, nesse caso, o malandro também ganha. Se a rapina não ficar em primeiro, o malandro também perde. Então, isso é interessante, ele não ganha mais por ponto, ele não vai a pontuação igual, não. Basicamente, você tiraria o tabuleiro e a partir desse momento, ele estaria jogando junto com as rapinas. Então eles poderiam jogar em conjuntos, se conversar e tal, e poderia, muitas vezes no caso como esse, o malandro vai tentar pegar várias espadas e tal para proteger e tudo mais. Então do malandro é um pouquinho diferente, só pode fazer isso obviamente numa partida de 4 ou mais jogadores, porque em 3 jogadores, por exemplo, ele ia ficar muito forte, né? O malandro se aliando a uma pessoa e ia jogar os 2 contra um só. Então basicamente isso, e aqui a gente meio que passa pelos 4 principais tipos de carta do deck base do jogo, e aí vocês aprenderam. Ficou um pouquinho longo, mas acho que deu para pegar um pouquinho geral como é que funcionam as cartas do Root. E agora, antes da gente encerrar esse vídeo decodificando o Root, pessoal, vamos falar sobre um ponto importante, que é como ganhar o Root, né? Bom, vocês sabem, é um jogo, como eu falei para vocês, é um jogo de pontuação, ou seja, a gente tem até 30 pontos, quem chegar em 30 pontos primeiro ganha, e essa pessoa representa basicamente quem utilizou melhor as habilidades da sua facção até os 30 pontos. Então assim, o jogo ganha quem destruir mais? Quem batalhar mais? Não exatamente.
É basicamente, pessoal, o jogo, basicamente assim, quem fez seu melhor papel político e militar e quem conseguiu oprimir melhor os seus adversários, com o que representa a sua facção, é quem normalmente ganha o jogo. E é que tá a magia do Root, pessoal, porque não é um jogo só quem batalha mais e ganha, tipo um War da Vida, ou eu vou cumprir um objetivo. Não, não é isso. É quem usou diversos elementos da melhor maneira possível para oprimir os outros adversários. É um jogo muito sobre conflito, sobre guerra e tudo mais. Então quem conseguir usar melhor isso, normalmente é quem chega primeiro aos 30 pontos e por consequência ganha o jogo. E é legal de ver isso porque, e aí eu comentei lá no começo do vídeo, pessoal, o designer, ele tem muito essa questão de que ele tem referentes de jogos de tabuleiro, tem o Coin, né, que é o jogo assimétrico, de conflito, político e tal, mas ele também tem a referência dos euros, né? Então isso, querendo ou não, é um elemento um pouco de euro. O que é o jogo euro? O jogo euro você tem diversos elementos e mecânicas que representam alguma coisa específica, tipo, por exemplo, o Clãs da Caledônia vai representar os clãs que viviam na Escócia de algumas centenas de anos atrás, e aí quem conseguir lidar melhor com o seu clã lá, fazer as produções, exportações, etc., é a família que vai mais prosperar e, por consequência, ganha o jogo no final, porque tudo isso vira pontos, então recebe mais pontos. O Root, querendo ou não, é um pouco disso. Por mais que é um jogo que tenha conflito direto, pode ter batalhas, eu falei pode, porque tipo, quem joga de aliança, já ganhei vários jogos de aliança sem fazer uma batalha eu diretamente. Então, quem conseguir trazer todos os elementos, inclusive político, e aí no jogo, quando a gente está com outras pessoas pessoalmente, aí é uma magia também legal. Dá pra gente conversar com outras pessoas e usar isso que normalmente é usado em guerra entre os países e tudo mais. Você pode se aliar a um inimigo seu contra alguém que está melhor que você, e aí depois uma dessas pessoas que se aliaram, depois também vai entrar um contra o outro e alguém vai ganhar. Isso já aconteceu muito em partidas do Root. Então essa é a magia do Root, pessoal. É um jogo que é muito mais complexo do que simplesmente um jogo assimétrico, um jogo de conflito. É um jogo que tem camadas e camadas de política, de estratégia e de forma de se jogar que faz ser um jogo tão especial. E ficamos aqui então, pessoal, no primeiro vídeo da nossa série sobre Root. E aí vocês podem acessar a playlist que vai ter muitos outros vídeos ao longo do tempo. É claro que vai demorar um pouquinho para fazer esses vários vídeos. Afinal de contas, o canal é recente, a gente tem várias outras coisas para fazer e tem outros conteúdos que vão saindo, mas acessem a playlist que vocês vão conseguir. Espero que tenham curtido, espero que isso tenha ajudado muito a você que está assistindo conhecer um pouco mais do Root, ou você que já jogava, conhecer também um pouco mais do que você não conhecia ainda. E é isso aí, aguardem os próximos vídeos, vai ter muita informação, muita coisa legal e diferenciada. E aguardem principalmente os vídeos de facções, que a gente vai aprender não só mecanicamente como jogar, mas estratégias, como jogar contra ela. Então a gente vai trazer vários elementos que vão ajudar muito quem está começando a poder se sair melhor desde o começo no Root. Quanto mais a mesa em si as pessoas tiverem conhecimento bom no jogo, melhor vai ser a partida. É isso aí, espero que tenha curtido e até a próxima.